E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar de Almanac Disney. Cara, mexendo nas coisas da coleção, eu que recentemente tive meu interesse reavivado, vamos dizer assim, por publicações Disney, né? Tenho acompanhado, tenho comprado, acompanhado na medida do possível, né? E tenho comprado coisas da Culturama, né, material da Disney da Culturama. Mexendo nas coisas da coleção, eu encontrei algumas edições que eu ainda mantenho da Disney na época da Abril. E aí despertou-se a nostalgia em mim, porque eu encontrei algumas edições do Almanac Disney. E cara, o Almanac Disney me desperta boas memórias. Eu já comentei aqui que eu não era fã de quadrinhos Disney quando eu era moleque, né? Eu não era fã de praticamente nenhum quadrinho que não tivesse super-heróis, né? Não tivesse os super-homens e Hulks da vida. Mas caía muito quadrinho assim nas minhas mãos, né? Quando você não tem as condições financeiras ideais e muito menos as possibilidades, porque o local onde você mora praticamente não tem banca de revista, não tem nada. Qualquer coisa que caía na sua mão em matéria de quadrinho, velho, você acabava lendo. Então eu lia bastante quadrinhos Disney e caíram muitos almanaques Disney na minha mão. E o próprio conceito de almanaque já era uma coisa que me encantava. Eu gostava dessa coisa do almanaque, né? Almanaque Disney, almanaque Marvel, almanaque do Pica-Pau, por aí vai. Eu gostava a ideia de uma revista que teria um pouco mais de páginas que as edições normais, com muitas histórias reunidas. Aquilo eu achava interessante. E o Almanac Disney tinha essa pegada, óbvio, né? Como qualquer almanac, mas ele tinha essa pegada de uma maneira mais importante para mim. Por quê? Porque os primeiros almanacs que eu peguei na vida foram Disney. Né? Eu demorei muito para ter um almanac Marvel, para ter almanac de qualquer outra editora, outro personagem. Os primeiros almanacs que eu peguei, meu primeiro contato com o conceito almanac foram os da Disney. E aquilo despertou, é claro, uma memória afetiva gigante em mim quando eu peguei. E eu ainda tenho 3 almanacs, muito desgastados, muito surrados, né? Eu confesso que 2 deles eu não lembro como vieram parar na minha mão. Eles têm preço de compra em sebos, mas eu não tenho certeza se fui eu que comprei. E este daqui eu lembro que eu ganhei de um amigo, né? Ele tinha lá na casa dele, ele estava pensando em jogar fora, pensou se eu tinha interesse, eu disse tenho, claro. Ele me deu, né? É o mais antigo de todos. E vamos começar então a mostrar o que eu tenho aqui por ele mesmo, né? Pelo Almanac Disney da editora Abril. Este é o número 27 e é uma publicação ainda dos anos 70, ó. É de agosto de 1973, olha só. É tempo, né? Consegue ser mais velho do que eu essa edição. A Abril publicava ele num formatinho que era um pouco maior, né? Tá vendo? Era um pouco maior nessa época, né, do que os formatinhos convencionais, era sempre com essa lombadinha quadrada. E este daqui trazia como destaque na capa o sensacional Super Pato, o Diabólico Vingador, né, o Pateta, Verde que te quero verde, né, os Irmãos Metralhas, Roubo Avacalhado e o Zorro. Cara, essa era uma das coisas que eu achava mais malucas no Almanac Disney. Eu não conseguia entender, e não consigo até hoje, por que publicavam o Zorro no meio de personagens Disney. Eu digo porque, além da questão óbvia, tipo, né, personagem na época tinha seus direitos vinculados à Disney, sabe? Fora essas questões assim, eu digo por quê, sabe? Nada a ver o personagem estar no meio do Pateta e do Pato Donald, nada a ver. Mas muitos almanaques Disney que me caíam nas mãos, eu só me interessava em ficar com eles para ler as aventuras do Zorro. É incrível.
né? A editora Abril, cara, ela tinha um certo cuidado, um certo esmero com as edições da Disney, principalmente. Nossa, tá desgastado esse mesmo. Né? Eu, pelo menos, acho isso, eu tenho essa impressão. Era uma época em que não se tinha muito essa coisa do luxo, não se tinha essa ideia da edição especial, nem nada assim. As edições especiais eram só edições com um pouco mais de páginas, às vezes um efeitinho na capa, e era isso aí. Mas o cuidado da Abril, principalmente com publicações Disney, eu achava muito legal. Eu achava que a colorização era sempre muito boa e as histórias da época não me interessavam tanto, cara. Essas histórias que tem saído na Culturama me interessam mais. É curioso isso. Mas o Super Pato era um personagem que me agradava. Então eu até curtia as histórias dele, né? Não, aquela coisa meio Batman, né? Meio nada a ver. Umas histórias cheias das confusões e dos conflitos que tanto conhecemos, né? No universo Disney. E aí tinha essas histórias curtinhas, né? Mickey, Zé Carioca, sempre foi o meu personagem predileto na Disney. Foi o que eu mais tive revistinhas. Os Irmãos Metralha. E por aí vai. Uma outra coisa que sempre me agradou nas edições Disney é isso aqui, ó, os veículos. Eu adorava a maneira como os veículos eram desenhados. Gosto até hoje, eu acho muito legal. Aí tem a historinha do Mickey. Eu vou passar meio rápido, né, pessoal, pra gente não ficar muito tempo aqui. Tinha sempre essas coisas aqui, o Maravilhas da Natureza. Nas edições antigas sempre tinha isso. Eu também achava meio nada a ver com a revista, mas eu curtia que tivesse. Olha só o carro, eu acho muito maneiro os carros, não sei porquê. E aí, cara, a aventura do Zorro. Nada a ver. Nada mais deslocado do que o Zorro estar no meio desses caras, sabe? Tudo bem, pertencia ao Walt Disney, mas cara, não tinha nada a ver, nada a ver. Eu não conseguia entender. Aí depois eu tenho o número 272, esse já é dos anos 90. Mudou o formato já, né? Mudou o layout. Mudanças óbvias de se notar. Até mesmo a maneira como os personagens eram desenhados, a arte mudou, né? Essa é uma época em que eu acho que a Abril começou a pegar o material, muito mais material estrangeiro, material europeu, né? Material italiano, dos quadrinhos Disney. Então a gente começou a ter contato com uma arte que era perceptivelmente diferente, mais modernosa, mais estilizada assim, e que agradava, pelo menos a mim agradava. E essas histórias tinham uma outra pegada também, né? Você percebia uma outra pegada que tentava levar a gente para um lado de aventura e humor, assim, em doses equilibradas, vamos dizer assim. Na época eu não conseguia ter muito essa percepção, tá? Na época eu não conseguia curtir muito as histórias Disney, né? Eu tenho essa percepção mais hoje em dia, né? Por exemplo, quando eu li essa edição aqui que eu tenho em mãos, né, com o alimentador molecular, né? Eu li ela mais recentemente, isso não é uma edição de quando eu era criança, eu já consegui me divertir com a história bastante e inclusive achar a história muito bem bolada, achar a história tão engraçada quanto criativa. Mas na minha época mais de menino, cara, eu não teria essa percepção, assim, mesmo durante a adolescência, durante os anos 90, eu não conseguiria apreciar de tal maneira, assim. Tem uma historinha da Minnie e por aí vai, né? Sempre, como eu disse, era sempre um grande amálgama de histórias, né? Personagens dos mais variados, e só tinha até o Ursinho Puff.
histórias mais curtas, histórias mais longas. Era realmente um conceito de almanaque perfeito, né? Um conjunto grande de histórias. Quem é o Buck? Sinceramente não conheço esse personagem, tá? Não lembro de ter visto em outro lugar, a não ser nessas revistinhas. Tinha o Mickey, óbvio, cadeira cativa. Depois eu tenho o Almanac Disney número 318, tá com a capa muito surrada. Também é dos anos 80. Ele anunciava um concurso aí, ó. O mar, né? Está pra você, concorra a 5 viagens. Mas era porque na época a Pequena Sereia tava no hype, entendeu? Então isso interessava muito. Aliás, eu não dei muita atenção para a capa do outro, né? Falava o alimentador molecular e caçada ao crocossauro. Este é a Turma do Pateta, a Pequena Sereia e as Patas do Capitólio. Né? Apesar de bem surradinho, daquela mesma questão que eu falei, né? É um quadrinho mais com aquela pegada europeia. Essas histórias mais aventurescas quase todas eram assim. E a história é boa, né? Eu também tive a sorte de poder ler essa história em tempos mais recentes e consegui apreciar a criatividade. Eu acho que foi isso que me pegou na Culturama, cara. Primeiro, o fato de eu estar lendo em outra época da minha vida, em que eu sou mais capaz de apreciar os quadrinhos. Se olha só, Aladdin. Segundo, o fato de que as histórias, grande parte delas, tem muita essa pegada, né? Essa pegada mais aventuresca e tal, que eu curto bastante. Aqui tem Bonkers, eu não gosto desse personagem, realmente não gosto, acho nada a ver. Não gosto da animação, não gosto de nada envolvendo esse personagem não. Passo rapidinho, né? Aí temos Era Uma Vez na América, Mickey na Trilha do Oeste. Uma história muito boa, cara. Pra mim é até a melhor história da edição, superando até as histórias destacadas na capa, né? Mickey e Pateta ambientados no Velho Oeste. Tinha aqui anunciando um concurso com o Seninha, Escoteiros Mirins e a Turma do Pateta. A Turma do Pateta também não me agradava, nem a animação, nem as histórias me agradavam muito. Histórias solos do Pateta até me agradavam, essas histórias não. Enfim, pessoal, era mais para fazer um registro de uma época em que o quadrinho Disney não tinha essa importância que tem hoje para mim, não tinha essa relevância que tem hoje para mim, mas ele me trouxe, né, edições, me trouxe conceitos, me trouxe conhecimentos de que até então eu não havia adquirido, né? Os primeiros almanaques, a primeira ideia do que era um almanaque que eu tive na minha vida, né? Essa palavra que eu achava tão engraçada, até almanaque, vieram aqui, nos almanaques Disney. E se você gostou desse vídeo, deixa like.